E aí galera, beleza? Eu sou o professor Gui, sejam muito bem-vindos ao novo site matemáticaemexercícios.com. Muito obrigado a você que adquiriu uma assinatura aqui do nosso site para acompanhar esse curso de Cálculo 1, onde vamos falar de limites, derivadas e integrais de uma maneira bem descomplicada, bem objetiva. A gente não vai ficar complicando aqui com definições formais, não é esse o objetivo do curso. Aqui no cálculo, para você entender tudo legal, sem grandes problemas, é bacana que você lembre lá das nossas aulas de matemática básica e também funções. Esses dois assuntos serão muito importantes, a gente vai usar eles bastante no cálculo. Então, se você não lembra muito bem esses assuntos, não domina eles, eu recomendo que você dê uma revisada lá. Pode acessar aqui no nosso site mesmo, ali nas aulas para ensino médio e vestibulares, será muito importante aqui pra gente, tá ok? O primeiro assunto que veremos são os limites, que são a base de todo o cálculo. E nessa primeira aula temos uma introdução. Vamos lá então? Para começar, limite de uma função. Aqui no cálculo a gente trabalha com funções. O que significa o limite de uma função? Ele descreve para a gente o comportamento dessa função quando a sua variável ela tende a um determinado valor, ou seja, ela se aproxima de um determinado valor, mas no entanto nunca é exatamente esse valor. Como assim, professor? Vamos observar isso aqui na prática com uma função bem simplesinha, que é a função do primeiro grau dada por f de x igual a x mais 1, que está aqui pra gente. O seu domínio é o conjunto dos números reais e o seu contradomínio é o conjunto dos números reais também. Beleza, já coloquei o gráfico dessa função aqui pra gente. Toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta, e na função x mais 1, essa reta corta o eixo y no valor 1 e corta o eixo x no valor menos 1. Além disso, foi dado para a gente um terceiro ponto aqui, que é esse ponto da função, onde x é 2 e y resulta 3, esse ponto que está ali. Muito bem, vamos analisar o que acontece com essa função, qual é o seu comportamento quando a sua variável, quando o x dessa função se aproxima de 2, tá? Então a gente vai olhar o que acontece com a função quando x assume valores que são próximos a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. O que significa valores próximos a 2 pela direita? Se aproximar de 2 pela direita é considerar valores próximos a 2 que são maiores que 2, certo? E se aproximar de 2 pela esquerda significa considerar valores próximos a 2 que são menores que 2. Não importa para a gente o que acontece com a função quando x vale exatamente 2. O que importa para a gente é o que acontece com a função quando x está próximo de 2, quando x assume valores muito próximos de 2. Tá ok? Então, nessa função aqui, facilmente a gente percebe que quando o x se aproxima de 2, a função se aproxima de quanto? De 3, né? Dá para perceber isso graficamente aqui. Quanto mais o x se aproxima de 2, mais o y, né, o valor da função, se aproxima de 3. E dá para perceber isso algebricamente pela lei de formação da função. Se o x for 1,99, por exemplo, um valor bem próximo de 2 à esquerda, 1,99 mais 1 é 2,99. Resulta um valor bem próximo de 3. Se x for 2,01, um valor agora próximo a 2 pela direita, 2,01 mais 1 resulta 3,01. Também está bem próximo de 3. Então a gente consegue tornar a função próxima de 3 escolhendo valores de x que são suficientemente próximos de 2. Nesse caso, a gente diz que o limite da função f de x quando x tende a 2 é igual a 3, certo? Muito bem. Como que a gente representa matematicamente esse limite? Vamos colocar aqui. L e M indica limite. Do lado você coloca a função. Pode escrever x mais 1, que é a equação dessa função, ou pode simplesmente indicar por f de x. Embaixo do limite você vai informar para qual valor a variável da tua função está tendendo. X está tendendo a 2, então a gente escreve dessa maneira aqui. X, uma flechinha para a direita, e aí o valor a qual esse x está tendendo. Isso aqui significa x tende a 2. Então, o limite da função f de x quando x tende a 2, ou seja, quando x se aproxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita,
esse limite é igual a 3. Não é que a função é exatamente 3, né? Significa que ela se aproxima de 3. É o limite. Vai se aproximar muito de 3, mas nunca vai ser exatamente 3. Tem que tomar cuidado com esse igual aqui do limite, né? Muito bem. Então, é isso que acontece com o limite de uma função. Essa é a ideia do limite, tá? Maravilha! Agora, os limites laterais. Na verdade, a gente até já trabalhou com limites laterais aqui, só que sem falar neles. O que são os limites laterais? Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos pegar uma outra função, que é a função também de domínio real e de contradomínio real. Só que agora é uma função definida por partes. A nossa f de x ela é igual a x se o x for menor ou igual a 3, e essa f de x é igual a x mais 2 se o x for maior que 3. Ou seja, para valores do domínio que são menores ou iguais a 3, cai nessa primeira equação, f de x igual a x. Já para valores do domínio que são maiores que 3, aí vai cair na equação de baixo. F de x vai ser igual a x mais 2. Também já coloquei o gráfico para a gente. Veja que para x menor que 3 é a reta y igual a x. Já para valores que são maiores que 3 do x, ó, daqui para frente, já cai nessa reta que está aqui em cima, que é a reta x mais 2. No valor para x que é exatamente 3, a bolinha é fechada nessa reta aqui de baixo e ela é aberta lá em cima. Isso porque o valor exatamente 3 para x, ele está definido na primeira reta, tá? Então, se x for 3, o y vai resultar 3 também. Então, esse ponto faz parte dessa reta aqui de baixo. E a bolinha é aberta aqui em cima porque não está definido para essa reta x mais 2 o valor exatamente 3. Essa reta só existe para valores maiores que 3, então só daqui para frente. Esse ponto não faz parte dessa reta, por isso que a bolinha é aberta. Muito bem. Vamos imaginar que a gente quer calcular o seguinte limite dessa função aqui. Quando x tende a 3, quanto será que vai valer esse limite? Bom, temos que observar o comportamento da função, né? Quando a sua variável ela se aproxima de 3, quando ela vai assumir valores muito próximos a 3. Nesse caso aqui, a gente tem um pequeno probleminha, né? Vamos analisar aqui comigo. Se a gente se aproximar do 3 pela direita, qual vai ser o valor desse limite? Ele vai valer 5, porque eu estou pegando valores maiores que 3. Agora, se eu me aproximar do 3 pela esquerda, o meu limite vai valer 3, porque aí eu vou cair nessa reta aqui de baixo. Eu estou pegando valores menores que 3. Quando x é exatamente 3, não importa para a gente no limite. Então, esses aqui são os limites laterais. Temos o limite à direita e o limite à esquerda. Vamos escrever eles aqui do lado. Limite à esquerda. Bom, o limite à esquerda só vai considerar os valores próximos a 3, que são menores que 3. A gente só se aproxima do 3 pela esquerda. Esse é o limite à esquerda. Como é que a gente escreve esse limite? Limite da função f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Para indicar isso, você coloca um sinalzinho de menos no expoente do 3. X vai assumir valores muito próximos a 3, que são menores que 3, né? Maravilha. Esse limite, como já observamos antes, resulta 3, certo? Então, o limite à esquerda da função f de x quando x tende a 3 é igual a 3. Agora, o limite à direita. Bom, limite à direita é a mesma coisa, né? Só que agora a gente vai se aproximar do 3 pela direita. Vai considerar valores próximos a 3 que são maiores que 3. O limite da função f de x, quando x tende a 3 pela direita, agora vai um sinalzinho de mais no expoente do 3, esse limite é igual a 5. Então, o limite à direita da função f de x quando x tende a 3 é igual a 5. Quando os limites laterais resultam valores diferentes, é porque não existe o limite da função quando a sua variável tende para aquele valor ali. Então, esse limite aqui, quando x tende a 3, ele não existe, certo? Se eu me aproximo por um lado, dá um valor. Se eu me aproximo pelo outro lado, o limite dá outro valor. Então, não existe
o limite dessa função quando x tende a 3. Aí nós chegamos aqui numa conclusão importante, tá? Para que um limite exista, você tem que fazer os limites laterais e eles têm que resultar o mesmo valor. Aí esse é o valor do limite. Então é o que nós fizemos no primeiro exemplo, olha só, a função x mais 1. Quando x se aproxima de 2 pela direita, resulta 3. Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, resulta o mesmo 3. Então os dois limites laterais resultam o mesmo valor. Esse é o valor do limite da função quando x tende para aquele valor que você tem ali. Então, se você tem um limite qualquer de uma função f de x quando x tende a a, e esse limite é igual a L, por exemplo, o limite à direita dessa função quando x tende a a tem que resultar L, o limite à esquerda dessa função quando x tende a a tem que resultar L também, para que esse limite exista, beleza? Agora vamos aplicar aquilo que vimos nessa primeira aula de limites com um exemplo. Olha só, o gráfico de uma função g é apresentado abaixo. Temos aqui o gráfico da função g de x. Com base nesse gráfico, precisamos encontrar, caso existam, os seguintes limites. Letra A, o limite da função g de x quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, é o limite à esquerda dessa função quando x tende a 2, né? Depois temos que encontrar o limite à direita da função quando x tende a 2. E na letra C é o limite da função quando x tende a 2. Na letra D temos o limite da função g de x quando x tende a 5 pela esquerda. Agora é o limite à esquerda da função quando x tende a 5. Depois o limite à direita da função quando x tende a 5. E por fim é o limite da função g de x quando x tende a 5. Vamos lá. Letra A. É o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Vamos lá, temos que analisar o que acontece com a função quando x se aproxima de 2 pela esquerda. X assume valores muito próximos a 2 que são menores que 2. O 2 está aqui, né? Quando x está próximo de 2 pela esquerda, a função vai se aproximar de quem? De 3, né? Vai se aproximar desse ponto aqui cada vez mais. Então, está se aproximando de 3, certo? Esse limite é igual a 3, bem tranquilo. Agora, o limite à direita da função g de x quando x tende a 2. X tende a 2 pela direita. Bom, quando x se aproxima de 2 agora pela direita, a nossa função, veja, que ela vai se aproximar de 1, desse ponto aqui, certo? Olha só que interessante. Quando x é exatamente 2, essa função nem existe, ó. Ela nem está definida. Bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. A função nem existe para x exatamente 2, mas isso não importa para a gente. O que importa é o que acontece quando x se aproxima de 2, que são os limites laterais que nós temos aqui, né? Então, esses limites, eles existem, né? E o limite à esquerda é 3 e o limite à direita é 1. Bom, fizemos os limites laterais da função quando x tende a 2. Como esses limites resultaram valores diferentes, é porque não existe o limite da função g de x quando x tende a 2, né? Maravilha. Na letra C, temos o limite à esquerda da função g de x quando x tende a 5. Então vamos lá, quando x se aproxima de 5 pela esquerda, o que acontece com a função? 5 está aqui, né? Se aproximando de 5 pela esquerda, a função se aproxima desse ponto aqui, se aproxima de 2, né? Maravilha! Agora o limite à direita dessa função quando x tende a 5. Vamos lá, limite da função g de x quando x tende a 5 pela direita. Se aproximando de 5 pela direita, a função ela se aproxima de quem? Desse mesmo ponto aqui, né? Do mesmo 2. Agora sim, fizemos os limites laterais e eles resultaram o mesmo valor. Significa que esse é o valor do limite da função. Então, para x tendendo a 5, né? A letra... Aqui eu coloquei C de novo, né? Aqui é a letra D. Essa daqui é a letra E e essa última é a letra F.
Na letra F temos o limite da função g de x quando x tende a 5. Vale 2, que é o valor dos limites laterais, né? Então, a nossa primeira aula de limites é bem tranquila, só isso aqui mesmo, tá? A gente entendeu o que significa o limite de uma função, saber encontrar esse limite, por enquanto, só graficamente, né? Só pelo gráfico da função. Nas aulas seguintes veremos que existem maneiras mais fáceis para calcular, para encontrar os limites apenas usando a lei de formação das funções algebricamente, mas por enquanto é isso aqui, através do gráfico, saber encontrar os limites laterais. Beleza? Até a nossa próxima aula.